alunos, eu vou passar, tudo bem? A gente continua falando sobre o modelo ISLM, mas agora com uma característica especial. Nós não vamos mais falar no modelo ISLM Economia Fechada, nós vamos falar no modelo ISLM Economia Aberta. Só para que você lembre do que é que nós estamos falando. Modelo ISLM, e ele considera o equilíbrio simultâneo entre o mercado de bens e serviços, equilíbrio no mercado de bens e serviços representado pela curva IS e o mercado monetário representado pela curva LM. O que aconteceu até agora, desde o início até a aula 44? Nesse modelo IS e LM, nós considerávamos apenas a existência de 3 agentes econômicos fundamentais. Nós considerávamos a presença das famílias, considerávamos a presença das empresas e considerávamos a presença do governo. O que é que muda no modelo ISLM Economia Fechada para o modelo ISLM Economia Aberta? Bem simples. Quando eu falar no modelo ISLM de Economia Aberta, esse modelo vai envolver necessariamente o resto do mundo. Então, a abertura da economia, ela é observada com a presença do resto do mundo. É até, inclusive, bastante intuitivo. E aí, como é que esse resto do mundo vai estar inserido dentro da nossa economia? Através de 2 variáveis, através das exportações e através das importações. Então, falar no modelo ISLM Economia Aberta, também conhecido como modelo de Mundell-Fleming, então se na sua banca solicitar modelo de Mundell-Fleming é exatamente a mesma coisa, é considerar o modelo IS e LM, dado que existem exportações, dado que existem importações. Então, modelo ISLM, economia aberta, exportação e importação. O que significa dizer isso? Que no modelo ISLM, com economia aberta, nós vamos ter apenas alterações na curva IS. A curva IS passa a ser alterada no modelo ISLM, economia aberta. A curva LM se mantém exatamente do jeito que ela estava anteriormente. Então, quando se falar em modelo ISLM, economia aberta ou modelo de Mundell-Fleming, nós vamos ter a inclusão das exportações. Exportações que nós vamos chamar de X e das importações. Importações que nós vamos definir como M. De tal forma que o nosso modelo que nós considerávamos quando Y era igual a C mais I mais G mais X menos M. Então, aliás, de tal forma que o nosso modelo, que era a produção, sempre lembrando, né? Y, que representava a produção. A nossa produção era direcionada, era destinada para as despesas das famílias, das empresas e do governo. Agora, nós temos duas alterações importantes. Primeira alteração na produção total. A minha produção total agora pode ter recebimentos do resto do mundo. Então, as pessoas podem consumir produtos oriundos do resto do mundo. E, além disso, eu ganho um outro consumidor. Eu ganho um consumidor resto do mundo. Eu posso produzir para as despesas internas, eu posso produzir para as despesas externas também. O que é que isso significa? Vamos analisar aqui na lousa. Que eu tenho que Y é igual a C mais I mais G mais X. Só arrumar isso aqui. Mais X menos M. Mais X menos M é exatamente a definição matemática do aparecimento do resto do mundo.
o resto do mundo aparece, o resto do mundo passa a ser inserido na minha equação de bens e serviços, passa a alterar as características da curva IS. E aí o que é importante que você note é que só para a gente definir melhor, esse M ele vai entrar negativo aqui, porque eu tenho que Y mais M, a minha produção total. O que é a minha produção total? É o que eu produzo internamente mais o que eu importo, vai ser igual a consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportação. Toda a minha produção, seja ela doméstica, seja ela importada, vai ser destinada a algum dos agentes econômicos. Para simplificar, vamos dizer que o PIB, que é a nossa produção doméstica, vai para o consumo, mais investimentos, mais gastos do governo, mais exportação, menos importação, que é exatamente em cima disso aqui que nós definimos assim. O que a gente se pergunta é, eu já sei o que é que mexe com o consumo. O que mexe com o consumo das famílias é a taxa de imposto de renda, que vai incidir sobre o consumo, para a pessoa marginal a consumir. Eu sei o que altera os investimentos. Os investimentos são alterados pela taxa de juros. E eu sei que os gastos do governo são alterados pelas políticas econômicas. No nosso caso aqui, o G vai ser alterado por impostos ou por gastos. Aqui, na verdade, o G reflete os gastos do governo. Reflete, então, por decisões políticas dentro do modelo econômico. O que a gente precisa saber é, finalmente, o que é que influencia X e o que é que influencia M. É para botar uma lupa e entender o que é que essas duas variáveis, como é que essas duas variáveis são afetadas, é o que nós vamos analisar agora. E aí, a variável mais fundamental que altera exportação e importação chama-se taxa de câmbio. E aí, o que é uma taxa de câmbio? Ela mede o preço da moeda internacional em termos da moeda nacional. Então, por exemplo, quando eu falo que para comprar $1 eu preciso de R$2,87, por exemplo, isso aqui nada mais é do que eu dizer quantos reais eu preciso para comprar uma unidade monetária de dólar. Então, falar em taxa de câmbio, e o que é que isso significa dizer? A taxa de câmbio nada mais é do que o preço da moeda internacional, considerando a moeda internacional como se fosse um produto. Então, é o preço da moeda internacional, é o quanto eu preciso despender de moeda nacional para poder comprar uma unidade de moeda internacional. Então, eu posso dizer, por exemplo, que a minha taxa de câmbio, que eu vou chamar de Ezinho, vai ser o valor em reais que eu preciso para comprar uma unidade de moeda internacional. Então, quando eu falo que eu preciso de R$2,87, essa é a minha taxa de câmbio. Eu preciso de R$2,87 para comprar $1. Então, essa é a definição que vocês precisam compreender. O que é importante que vocês notem é que essa noção, ela indica, aliás, que o câmbio nada mais é do que o preço da moeda. E que esse preço da moeda é definido como o preço de qualquer outra variável, qualquer outro bem. O preço da moeda é dado pela relação entre demanda e oferta daquele bem. Então, o preço do dólar hoje, março de 2015, ele é dado pela relação entre demanda por dólar e oferta de dólar. Logicamente, quanto maior for a demanda por dólar, maior tenderá a ser o seu preço. Quanto maior for o preço do dólar, maior será a taxa de câmbio. Quanto maior for a oferta de dólar, menor é seu preço. E aí, menor é a taxa de câmbio.
Então, essas definições são bem importantes que vocês compreendam. Quando se falar em taxa de câmbio, ela mede o preço da moeda internacional em termos de moeda local. Essa é a taxa de câmbio que nós utilizamos aqui no Brasil. E em cima desse conceito de quanto de moeda internacional, quanto de moeda nacional eu preciso para comprar uma unidade de moeda internacional, essa formatação é o que nós chamamos de cotação do incerto. O que é a cotação do incerto? É quando eu tenho o câmbio dado por quanto eu preciso de moeda nacional para comprar uma unidade de moeda doméstica. É esse câmbio que se utiliza no Brasil e principalmente na Europa. Esse câmbio é diferente do que acontece nos Estados Unidos, que a gente chama de cotação do certo. Como é que se define a cotação do certo nos Estados Unidos? Seria mais ou menos assim. Eles indicam o quanto uma unidade, vamos considerar aqui Brasil, né? Se o Brasil adotasse a cotação do certo, como é que seria? Ele diria, quantos dólares R$1 compra? Estou fazendo aqui a continha, vamos aqui na lousa. O que é que eu tenho? Eu tenho $1 dividido por R$2. Ops, deixa eu apagar aqui para arrumar. $1 dividido por R$2,87. Então, 1 dividido por 2,87, isso vai dizer que $1 compra aproximadamente 35, aliás, R$1 compra aproximadamente 35 centavos de dólar. Essa é a definição via cotação do certo. Eu preciso me desesperar? Não. Até porque, pelo senso comum, a gente fala, não, o dólar vale R$2,37, o dólar vale R$1,50. A gente sempre usa a cotação do incerto. E se cair na prova, vai cair a cotação do incerto. Nós não usamos a cotação do certo. Cotação do certo também é chamada de cotação direta. Cotação do incerto chamada de cotação inversa. Caiu na prova a taxa de câmbio, vai se estar solicitando a cotação do incerto. E aí o que é importante? Assim como qualquer bem, o câmbio vai estar associado a variações na sua taxa. Então, quando eu falo em regimes de taxa de câmbio, eu vou dizer que o preço do câmbio pode subir ou pode aumentar. A taxa de câmbio pode subir ou pode diminuir, dependendo do volume de moeda, que é demandado ou que é ofertado. E aí, algumas definições importantes. Se houver um aumento da taxa de câmbio, vamos raciocinar juntos aqui, tá? Um slide novo. Eu hoje, digamos, tenho que, para cada $1, eu preciso de R$2. Se houver um aumento da minha taxa de câmbio, digamos, para R$3, $1. Se para cada $1 eu passe a precisar de R$3, o que é que está acontecendo? Está havendo um aumento da taxa de câmbio, porque está havendo um aumento do preço da divisa. Divisa que nada mais é do que a moeda internacional. Então, se há um aumento na taxa de câmbio, o que é que está acontecendo? Eu preciso de mais reais para comprar aquela mesma quantidade de dólar. Há, neste caso, uma desvalorização da moeda local. No nosso caso, haverá uma desvalorização do real. Então, quando o câmbio aumenta, há uma desvalorização da moeda nacional. Em contrapartida, haverá uma valorização da divisa, uma valorização da moeda internacional. Então, falou-se em taxa de câmbio.
Se ela subir, eu preciso de mais reais, no nosso caso, para a mesma quantidade de moeda internacional. A minha moeda está mais fraca. A minha moeda está desvalorizando. Se houver uma redução na taxa de câmbio, haverá uma valorização da moeda local. O que isso significa dizer? Significa que eu preciso de menos reais para comprar a mesma quantidade de dólar. Por exemplo, aqui, se o câmbio cair para R$ 1,50 por dólar, para $1, o que vai acontecer? Eu preciso de menos reais para comprar aquela mesma quantidade de dólar. Quando isso acontece, quando eu preciso de menos reais para comprar aquela mesma quantidade de dólar, a minha moeda está mais forte. A minha moeda, vamos aqui, está tendo uma valorização, há uma valorização da moeda local, associado, obviamente, a uma desvalorização da divisa. Então, o que é a taxa de câmbio? É o preço da moeda. Esse preço, como se fosse qualquer bem, pode subir ou pode descer, não tem problema. A diferença é que, quando eu falo de câmbio especificamente, quando o câmbio sobe e quando o câmbio diminui, eu tenho efeitos diferentes. Então, se eu fosse colocar isso aqui como se fosse uma demanda ou uma oferta, tem que quantidade, preço, e esse preço é a taxa de câmbio, eu tenho o seguinte. Está aqui o câmbio no equilíbrio, está aqui a quantidade. Se houver um aumento da taxa de câmbio, esse aumento da taxa de câmbio está associado a uma desvalorização da moeda. Do outro lado, quando o câmbio diminui, eu tenho uma aqui valorização da moeda. Então, câmbio aumentou, houve uma desvalorização da moeda. Câmbio diminuiu, há um processo de valorização da moeda. Então, desvalorização, valorização. Então, já entendi. Eu tenho um câmbio no equilíbrio e que ele está suscetível a variações. O que é que eu preciso compreender ainda? Eu preciso compreender quais são os fatores que afetam a demanda por moeda ou a demanda por divisa, por moeda internacional, e que afetam a oferta de moeda. Então, eu tenho que saber o que acontece quando sobe e quando desce, e agora eu vou entender por que é que acontece, por que é que há alteração para cima ou para baixo do preço dessa moeda. E aí, vamos começar entendendo as características que afetam a oferta de divisas. Só para enfatizar, eu acho que não custa nada, nossa moeda divisa padrão é o dólar. O câmbio talvez mais importante no Brasil é o câmbio real-dólar. As outras taxas de câmbio acabam espelhando o que acontece com a taxa real-dólar. Então, eu faço real-dólar, real-euro. Na verdade, não é um real-euro. É real-dólar, dólar-euro e aí real-euro. Então, nossa moeda importante é essa. E o que faz com que as pessoas ofertem mais dólar na economia nacional? Duas coisas que afetam a oferta de moeda. Primeiro, o volume de exportações. Depois, a entrada de capitais externos. Veja o seguinte. Vamos só compreender aqui. Está aqui o Brasil. Está aqui os Estados Unidos, tá? O que acontece? O que faz com que haja uma expansão de dólar na economia? Esse dólar tem que estar entrando aqui no Brasil. Então, a oferta de divisas está associada à entrada de, vamos botar aqui dólar, mas pode ser qualquer outra moeda, sempre reforçando, na economia local. E o que é que faz
com que entre dólar na economia local? Primeira coisa que faz com que entre divisa na economia local. Primeiro ponto é se eu fizer exportação. Quando o país exporta, o que é que ele faz? Ele manda bens para o resto do mundo. Quando ele manda bens para o resto do mundo, o que acontece? O dinheiro, eu mando bens, recebo moeda. Vou receber em dólar. Uma vez que eu passei da divisa do Brasil com qualquer outro país, tudo vai ser precificado em dólar. A gente já viu isso, inclusive, quando a gente estava analisando o balanço de pagamentos. Então, eu mando os produtos, eu recebo dólares. Além de, então, entra dólar via mercado de bens e serviços. Se entra dólar via mercado de bens e serviços, é uma explicação para a oferta de dólar na economia. Uma outra coisa que também, uma outra variável que também afeta a oferta de divisas, a oferta de dólares na economia brasileira, ou seja, um outro fator que afeta o ingresso de dólar na economia brasileira é a entrada de capitais externos. O resto do mundo decidiu investir no Brasil. E aí, eu sou uma investidora do resto do mundo, quero colocar dinheiro para abrir empresa no Brasil, por exemplo. Eu coloco dólar na economia e aí transformo esse dólar em real, porque no Brasil eu só posso investir se for em reais. Então, essas são as duas variáveis que afetam a oferta de divisas. Ponto importante a esse respeito. Quais são os fatores que afetam essas variáveis? Então, veja, eu sei que o dólar é definido pela oferta e pela demanda de divisas. Está aqui. O que é que eu estou analisando? Quais são os fatores que afetam a oferta? Já sei que as exportações afetam a oferta de divisas e a entrada de capitais externos. Entrada de capitais, aqui capitais, capital financeiro, externos. Então, esses dois fatores são os que condicionam a oferta. Que eu tenho que compreender e o que é que afeta esses fatores. O que é que afeta as exportações? Dois fatores fundamentais. Primeiro, renda do resto do mundo. Quanto mais alta for a renda do resto do mundo, mais as pessoas vão comprar. E quando as pessoas compram, elas não compram apenas bens nacionais. Elas compram também bens importados. E aí nós exportamos para o resto do mundo. Então, quanto mais ricos os Estados Unidos estiverem, melhor. Porque quanto mais livres, mais ricos eles estiverem, mais eles demandam os nossos produtos. Um outro fator que afeta o volume de exportação é a diferença entre o nível de preços interno e o nível de preços externo. Se o preço lá fora estiver mais alto que o preço aqui dentro, nós vamos conseguir exportar mais. Então, por exemplo, aqui, digamos, o preço do milho, digamos, seja $1. E aqui o preço P estrelinha, né? Tudo que for o resto do mundo vai ser estrelinha. O preço mínimo, o preço do milho é de 50 centavos. O que vai acontecer? Eu, empresa, vou produzir para o mercado local ou vou produzir para o mercado internacional? Eu vou produzir para o mercado internacional. Então, se o preço externo for menor que o preço interno, eu, exportadora, vou querer vender mais para o mercado internacional. Além disso, o consumidor lá fora está vendo que consumir, aliás, ao contrário, desculpa aqui, se o preço externo estiver mais alto, aqui está 50 centavos, aqui está $1. Deu um branco agora. Se o preço externo estiver mais alto que o preço local, o que vai acontecer? Eu não vou querer vender mais barato o milho aqui no Brasil, só para ficar bem claro. Quando o preço externo é maior que o preço local, eu vou querer exportar para o mercado internacional para ganhar mais.
Do outro lado, o americano, ele está vendo que o preço do milho lá é $1 e o preço no Brasil é 50 centavos. O que ele vai fazer? Ele vai querer comprar do Brasil, ele vai querer comprar mais barato. Então, são dois incentivos. Nós queremos vender e eles querem comprar. Então, aqui, se o preço externo for maior que o preço interno, o que é que vai acontecer? Isso vai fazer com que haja uma expansão das exportações. Preço externo, que eu vou chamar de PEXT, ou eu posso dizer se P estrelinha, preço externo, for maior que o preço interno, vai ter incentivo para a exportação. Do outro lado, o que é que acontece? Então, em termos de preço, não tenho nem o que pensar. Do outro lado, o que acontece? Na entrada de capitais externos, o que influencia uma pessoa querer investir mais ou menos no Brasil? Veja que aqui, antes eu tinha falado que a empresa quer abrir uma empresa aqui no Brasil. Agora não. Agora vamos pensar de uma forma mais exata, inclusive. Se a empresa quiser investir financeiramente no Brasil, aqui é a entrada de capitais financeiros, não é entrada de capital produtivo. Se as pessoas quiserem investir no Brasil, investir em capital financeiro, o que faz com que elas queiram investir mais no Brasil? É o quanto o dinheiro delas vai render. E isso depende da relação entre a taxa de juros interna e a taxa de juros externa. Se a taxa de juros, deixa eu botar aqui, se a taxa de juros interna for maior que a taxa de juros externa, o que está acontecendo? Por exemplo, no Brasil, essa taxa de juros é 12,25% ao ano. Nos Estados Unidos, digamos, é 3% ao ano. O que acontece? Vale a pena investir no Brasil, porque a taxa de juros doméstica do Brasil é maior que a taxa de juros internacional. Vale a pena ingressar moeda internacional no Brasil. Então, se a taxa de juros local for maior que a taxa de juros internacional, vai ter ingresso de capitais no Brasil. Tanto no aumento das exportações, quanto no ingresso dos capitais de investimento, no ingresso de capitais financeiros externos no Brasil, haverá uma expansão da oferta de divisas no mercado nacional. Expansão da oferta de divisas no mercado nacional significa dizer que haverá um deslocamento para a direita no mercado cambial. Para cá, para essa linha. E esse deslocamento para a direita tenderá a levar a uma redução da taxa de câmbio. E essa redução da taxa de câmbio significa dizer que haverá uma valorização, há um indício de que haverá uma valorização da nossa moeda. O que a gente precisa saber é, certo, a gente entende o que acontece com a oferta, mas e o que é que define a demanda por moeda? O que define a demanda por moeda são duas outras variáveis que a gente vai ver na próxima aula. A gente se encontra em breve para falar mais sobre modelo SLM, modelo SLM na economia aberta, os rudimentos fundamentais. A gente se encontra já já. Até lá.